Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada oculto que não venha a conhecer-se. Por isso, tudo o que tiveres dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que tiveres dito aos ouvidos nos aposentos interiores será proclamado sobre os telhados. Julgo que muitas vezes nós queremos nos enganar nós próprios quando julgamos que o pecado que geramos no nosso coração, no pensamento, nas nossas palavras, nas nossas ações, que Deus não é capaz de os ver, não os conhece, porque são pensados, são feitos, por assim dizer, às ocultas. A verdade é que Deus está em todo lado, como nós sabemos. Deus é omnisciente, é omnipotente e é omnipresente. Está em todo lado. E é isso que hoje Jesus nos quer recordar a todos, por meio da passagem do Evangelho de São Lucas que hoje escutamos. Não podemos enganar. Ele conhece o nosso coração melhor que até que nós mesmos. Como dizia Jesus, quase no final do Evangelho que hoje escutamos, que Ele, até os cabelos da nossa cabeça, tem os contados. Esta passagem do Evangelho de hoje faz-me recordar o Salmo 139, que diz: Senhor, tu examinaste-me e conheces-me. Sabes quando me sento e quando me levanto. À distância, conheces os meus pensamentos. Se subir aos céus, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, ali te encontras. Não podemos nada esconder, nada podemos esconder de facto de Deus. E por isso é importante que a nossa vida como filhos de Deus seja de contínua conversão dos nossos corações. E essa contínua conversão dos nossos corações só pode ser feita com a presença de Deus na nossa vida. Fazemos presença de Deus ao longo do nosso dia, por meio da nossa oração particular, por meio da participação na Eucaristia, por meio da leitura do Evangelho, por meio do exame de consciência, por meio da nossa confissão regular, por meio também da leitura do Evangelho. Tudo isto concorre para a nossa conversão. Concorre, por isso, para o moldar do nosso coração, para que nos afastemos do pecado. Com isto nós criamos, por assim dizer, a pouco e pouco, uma couraça contra o mal, contra o pai da mentira, o demónio, o diabo. E o Senhor há de nos dar, por meio da oração, da escuta da sua palavra, da Eucaristia, há de nos dar também as graças necessárias para fazermos frente ao mal, para fazermos frente, de facto, ao demónio que corrói a nossa vida, destrói-nos, destrói a nossa relação, inquina a nossa oração com Deus e também inquina a nossa relação com o nosso semelhante. Ao longo destas semanas tem sido praticamente dia após dia noticiado os pecados da Igreja, mais concretamente, ou mais especificamente, os pecados de alguns dos seus ministros. É com tristeza que todos nós vemos exatamente estas notícias, que são uma verdade. E são uma verdade até porque, ou também,
são a concretização deste Evangelho que hoje, destas palavras de Jesus. Aqueles que pecam gravemente, ou menos gravemente, que utilizaram o seu ministério, a sua posição para destruir o coração e a vida dos outros, pois esqueceram-se destas palavras de Jesus. Aliás, esqueceram-se de Jesus e do seu Evangelho. Quando Jesus hoje nos diz, e lhes disse ao longo das suas vidas, estas mesmíssimas palavras: não há nada encoberto que não venha a descobrir-se. De facto, nós temos que rezar muito pelos pecados da Igreja, e o Papa Francisco, o Papa Bento XVI antes, e o Papa João Paulo II, São João Paulo II, variadíssimas vezes pediram perdão ao mundo, às sociedades, pelos pecados da Igreja, pelos pecados dos cristãos e, mais concretamente, pelos pecados dos seus ministros, daqueles que foram o fermento de fariseus, os hipócritas, como Jesus hoje nos diz no Evangelho. Nós temos que rezar pelos pecados e rezar por aqueles que são pastores, para que não se deixem enganar, tentar pelo pai da mentira. Que vivam na verdade, que vivam na castidade de pensamentos, palavras e também ações. Ao ouvir estas notícias, todos nos entristecemos. E são muitos os sacerdotes que também hoje choram juntamente com as vítimas. E não é hipocrisia aquilo que estou a dizer. Entristece-nos a todos profundamente esta ferida aberta no seio da Igreja, aberta por aqueles que deviam sarar, aqueles que são pastores, que deviam cuidar das ovelhas que o Senhor lhes confiou, aqueles que deviam trazer as ovelhas perdidas e não estrambalhar aquelas que estão no redil. Ao meditar neste Evangelho e na realidade que hoje estamos a viver e que não podemos fechar os olhos, não podemos fazer que não existe, é uma verdade que foi proclamada, digamos assim, agora à luz do dia, e por isso nós temos que encarar com verdade e temos que aprender com esta realidade, rezar e aprender com esta realidade para que isto nunca mais volte a suceder. Pois, como dizia, quando ouço estas notícias de irmãos sacerdotes que cometeram tais atos, pois recordo-me sempre exatamente daquele momento em que Judas Iscariote, um dos 12 que Jesus escolheu, que era seu amigo, que Jesus amava e que depois o traiu, o vendeu por 30 moedas, e na noite fria do Monte das Oliveiras lhe deu o beijo frio da traição, pois não deixo de olhar para estes acontecimentos como, por exemplo, por assim dizer, uma repetição desse acontecimento do beijo de Judas que trai Jesus. Pois este Evangelho é de facto um alerta para todos nós em geral e nestes dias em particular para aqueles que têm no seu ministério o dever de amar o próximo, de conduzir os seus irmãos, as ovelhas do Senhor, ao redil até Ele. Também é verdade que este Evangelho não é só, digamos assim, uma chamada de atenção, porventura ou nestes dias mais dura. É também, ao mesmo tempo, traz também ao mesmo tempo uma palavra de consolo. Valemos mais que todos os passarinhos. Valemos mais do que tudo, valemos o sangue derramado, o sangue redentor derramado por Cristo na cruz. Valemos até à última gota. Por isso, nestes dias, e hoje muito em particular,
Quero também convosco rezar pelas vítimas dos abusos e por aqueles que os perpetraram. Pelas vítimas, para que o Senhor os console, os ajude e lhes dê justiça humana e divina. Àqueles que prevaricaram, àqueles que feriram o Senhor com a lança e com o beijo frio da traição, pois que o Senhor use misericórdia para com eles e que eles possam converter verdadeiramente. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.